Em um tempo de paz e harmonia, a terra florescia, e a vida pulsava em cada canto. No entanto, nos corações das pessoas, a maldade crescia, como ervas daninhas em um belo jardim. Era um mundo à beira da destruição, onde a desobediência a Deus se tornará a norma. Mas em meio a essa escuridão, havia um homem, Noé. Um homem justo, que caminhava com Deus. Sua fé era a luz que brilhava nas trevas. Ao contrário de muitos, Noé ouvia a voz de Deus e buscava fazer o que era certo. Um dia, enquanto Noé trabalhava na terra, a voz do Senhor ressoou em seu coração. Era um chamado claro, uma ordem divina. Noé, eu decidi acabar com toda a carne. A terra está cheia de violência, e eu a destruirei. Mas você e sua família encontrarão graça aos meus olhos. Construa uma arca. Noé ficou chocado, mas sua fé não vacilou. Ele sabia que o Senhor sempre tinha um plano, mesmo que não pudesse compreendê-lo completamente. Assim, começou sua jornada de obediência, um chamado para salvar a humanidade. Noé reuniu sua esposa, filhos e noras, e juntos, eles discutiram a monumental tarefa que tinham pela frente. Era um desafio sem precedentes, e muitos zombariam deles. Mas a família de Noé estava unida na fé e na determinação. Com cada batida de martelo, a arca começou a tomar forma. As madeiras eram pesadas, e os dias se tornavam longos, mas a esperança os impulsionava. Eles não estavam apenas construindo uma embarcação, estavam edificando um futuro. Enquanto isso, as pessoas do entorno não podiam entender. Riam e escarneciam da obra. O que é essa arca? Um barco para quê? Não havia sinais de chuva, apenas risos e desprezo. Mas Noé permaneceu firme, sua fé inabalável, uma luz em um mundo de trevas. Noé não apenas construía, mas também compartilhava a mensagem de Deus. Ele advertia sobre a destruição que viria, chamando as pessoas ao arrependimento e à fé. É tempo de voltar-se para o Senhor, antes que seja tarde demais. Ele acreditava que ainda havia tempo, que a misericórdia de Deus poderia alcançar até mesmo aqueles que o desprezavam. A arca era mais do que madeira e pregos, era um símbolo de esperança, uma segunda chance. Os dias passaram, e o tempo se esgotava. Os ventos começaram a soprar, e as primeiras gotas de chuva caíram. Mas a zombaria não cessava. Ainda acreditam no seu Deus? Onde está essa chuva que ele prometeu? Mas Noé e sua família não se deixaram abalar. Eles permaneceram juntos, orando e trabalhando, firmes na certeza de que Deus cumpriria a sua palavra. Então, o dia chegou. As nuvens se reuniram em um escuro presságio, e o primeiro trovão rugiu como um aviso do céu. A chuva começou a cair, uma gota, 2 gotas, e então torrentes de água desabaram. O mundo que ignorou os avisos de Noé agora estava em pânico. As ruas se tornaram rios, e as risadas se transformaram em gritos de desespero. Aqueles que zombaram agora clamavam por ajuda,
mas era tarde demais. Noé observou a destruição com o coração pesado. Ele sabia que a arca era a única esperança para sua família, mas não podia deixar de sentir a dor por aqueles que perderam a oportunidade de se arrepender. A arca estava agora cheia. Animais de todas as espécies, um milagre da criação, estavam juntos, protegidos e a salvo. A chuva caía sem parar, mas dentro da arca havia um clima de paz. Ali, Noé e sua família uniram-se em oração, agradecendo a Deus pela proteção e pela oportunidade de recomeçar. Cada um deles compreendia a responsabilidade que pesava sobre seus ombros. As chuvas continuaram, e as águas subiram, cobrindo tudo. As montanhas desapareceram, e a terra que um dia foi vibrante e cheia de vida agora era um mar imenso. Mas Noé nunca perdeu a fé. Ele acreditava que a tempestade não duraria para sempre. As promessas de Deus eram reais, e mesmo nas horas mais sombrias, havia esperança. Nós vamos sobreviver. Deus está conosco. Dentro da arca, o tempo parecia parar. Mas mesmo quando tudo parecia perdido lá fora, Noé buscou por sinais de vida. Em seus momentos de dúvida, ele lembrava-se das promessas de Deus e porquê de toda aquela luta. Noé sabia que a vida poderia renascer. E assim, decidiu soltar uma pomba. Se ela voltasse com um raminho de oliveira, seria um sinal de que a terra estava pronta para recomeçar. E então, o milagre aconteceu. A pomba voltou com um raminho de oliveira, um símbolo de esperança, um sinal de que a vida estava voltando. Era o momento que Noé esperava. Era um testemunho da fidelidade de Deus, um lembrete de que mesmo em meio à desolação, Ele traz restauração. Noé sabia que a arca não era apenas um abrigo, era um novo começo. Com o tempo, as águas começaram a se retirar, e a terra emergiu das profundezas. A arca repousava sobre as montanhas, um monumento à obediência e à fé. Noé, sua família e os animais estavam prestes a ver o mundo novamente. Era hora de sair, de recomeçar. Mas antes de tudo, Noé se ajoelhou e agradeceu a Deus por sua proteção e por ter cumprido suas promessas. Com um gesto de reverência, a porta da arca se abriu. Noé e sua família saíram para um mundo transformado. O ar estava fresco, e a luz do sol brilhava intensamente. Eles estavam prontos para recomeçar, para construir uma nova vida e restaurar o que foi perdido. A esperança renascia em seus corações, e a promessa de Deus era mais viva do que nunca. Após sair da arca, a primeira coisa que Noé fez foi construir um altar para o Senhor. Ele queria expressar sua gratidão por tudo que havia passado, pela salvação e pela nova oportunidade de vida. Noé sabia que a adoração era a resposta certa em tempos de bênçãos. Ele levantou sua voz em louvor, um hino de agradecimento que ecoava nas montanhas ao redor. Deus olhou para o coração de Noé e se agradou. A fé e a obediência dele haviam produzido frutos, e Deus fez uma nova promessa. Então, Deus fez uma aliança com Noé e sua família.
Ele prometeu que nunca mais destruiria a terra com água. O arco-íris tornou-se um sinal dessa aliança, um lembrete visível da fidelidade de Deus. O arco-íris simbolizava esperança e renovação. A luz refletida nas gotas de chuva lembrava a todos que Deus está sempre com eles, mesmo nas tempestades da vida. Com a aliança firmada, Noé e sua família começaram a reimaginar seu futuro. Plantaram sementes, construíram casas e começaram a povoar a terra novamente. A vida renascia, e as bênçãos de Deus se multiplicavam. A natureza, em sua beleza e esplendor, se recuperava rapidamente, mostrando a força do Criador. Noé sentia que havia cumprido seu propósito, não apenas como um construtor de arcas, mas como um líder e protetor da nova humanidade. Os filhos de Noé. Sem, Cã e Jafé, cresceram em sabedoria e força. Eles aprenderam sobre a fé de seu pai e como confiar em Deus, mesmo diante das adversidades. Com a liderança de Noé, eles se tornaram os pilares de uma nova geração, cada um trazendo suas habilidades únicas para o lar e para a comunidade que estavam construindo. Noé não só construiu uma arca, ele construiu uma herança. Ele ensinou a seus filhos e netos sobre Deus, a importância da fé e o valor da obediência. Cada história que contava era uma lição de vida, um testemunho de como a fé pode mudar destinos e trazer restauração. Ele instilou neles a coragem para enfrentar os desafios que a vida lhes apresentaria. A vida continuava, e a comunidade que Noé e sua família formaram começou a prosperar. Juntos, enfrentaram desafios, mas também celebraram conquistas. E em cada celebração, a lembrança da antiga arca e das promessas de Deus permanecia viva. O arco-íris no céu era um símbolo de esperança e de novos começos. Os anos passaram, e Noé se tornou um homem idoso. Ele olhava para o céu estrelado e refletia sobre sua jornada. A arca não era apenas um barco, era um testemunho do poder e da graça de Deus. Ele soube que seu legado não estava nas madeiras da arca, mas na fé que havia transmitido à sua família e na nova vida que ajudou a construir. Ele tinha certeza de que Deus ainda estava trabalhando, mesmo quando as tempestades pareciam iminentes. Noé, o homem que ouviu e obedeceu, tornou-se um símbolo de esperança e restauração. Sua história nos ensina que mesmo em tempos de escuridão, a luz da fé pode brilhar, e a misericórdia de Deus pode nos alcançar. Assim, como o arco-íris nos lembra da promessa de Deus, que possamos sempre encontrar esperança nas nossas próprias tempestades e confiar que, com fé, sempre haverá um novo começo. Se você se inspirou pela história de Noé e deseja compartilhar essa mensagem de esperança, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal, Voz de Paz, para mais histórias de fé e superação.